Oi, eu sou a Adriana Mello e eu quero te perguntar, você já sentiu medo? Pois eu já senti bastante medo. E um dos meus maiores medos, para você que está aqui me assistindo pela primeira vez, eu estou viúva há 2 anos e o meu maior medo era morrer, porque eu tenho um filho de 5 anos, que é o Henrique, e o meu maior medo era morrer e pensava, como que eu vou deixar meu filho se eu for embora? Mas eu entendi que o controle da vida não está nas minhas mãos, mas sim nas mãos de Deus, e que viver com medo não iria me proteger, somente iria me paralisar. Então eu lancei fora esse medo e não quis mais saber dele, e hoje eu não tenho mais esse medo. Outro medo que eu tinha era o medo do abandono. Era um medo que eu já tinha antes do meu esposo falecer. Eu fui abandonada pelo meu pai quando eu era muito pequena, eu não conheci meu pai e não tive a presença paterna. Então depois que meu esposo veio a falecer, esse medo aumentou, que me gerou um medo de querer casar novamente. Então eu tô aqui para compartilhar isso com você, né? Porque falar aqui hoje é parte da minha cura e hoje também pode ser o começo da sua cura. Quando a gente fala, a gente se liberta. E medo da falta, medo de faltar era um medo terrível, medo de faltar dinheiro, medo de não dar conta como mãe solo, como mãe sozinha. Não sei se você é mãe sozinha, se você passa por isso, mas eu tive muito medo. E tem uma passagem lá no livro de Jó, que é 3:25, que diz assim: tudo que eu temia me sobreveio. Então a gente tem que ter cuidado com os medos que nós temos, pode acontecer realmente de tanto medo que a gente tem. E eu passei por muitas dificuldades financeiras, mas depois também eu entendi que Deus, Ele é um provedor e que Ele não deixa faltar, e que a provisão vem dia após dia, e até aqui o Senhor tem me sustentado. Então, medo das críticas. Tive medo de que iam pensar de mim, de medo de me posicionar, de dizer o que eu vivia e o que sentia, falar aqui com vocês, me abrir. Mas quando eu falei, eu encontrei força, porque a verdade liberta, e quem julga não carrega meu fardo. E aí outros medos, que tipo de fracassar, medo de perder, medo sempre vai existir, porque ele é uma ferida na nossa alma. Existe o medo emocional e existe o medo espiritual. O medo é uma emoção natural que surge diante de uma ameaça real ou imaginária e que serve para proteger, mas que também pode paralisar quando torna excessivo ou irracional. O medo emocional é a sensação de insegurança, de angústia ou apreensão diante do desconhecido, do caso da perda ou da dor. O medo espiritual, ele é quando há ausência de fé. É quando você não confia em Deus. Quando isso é desafiador. É quando você realmente não está confiando na presença de Deus na sua vida. E o que mais você teme? Eu tive medo dos homens e não tinha temor a Deus. O medo dos homens é a resposta emocional diante da percepção de uma ameaça, que acaba gerando uma fuga. E o temor a Deus, ele é pleno entendimento de quem Deus é. É compreensão da glória de Deus, e isso coloca em lugar de amor, respeito, obediência, e isso gera a sabedoria em nós. Então, estou sempre me fazendo essa pergunta: a quem eu temo? E aí você tem que fazer essa pergunta: eu temo a Deus ou temo aos homens? O medo, ele sempre vai existir. Ele é uma ferida na alma, causado por um espírito de intimidação. E é esse espírito que paralisa você de começar uma nova dieta, emagrecer. O medo que te paralisa de abrir um negócio, um medo que te paralisa de fazer coisas novas. Ele vai te paralisar de falar em público, ele vai te paralisar de fazer um monte de coisas
que é um espírito de intimidação, que ele acaba intimidando você. E eu me sentia muito intimidada, porque eu sentia muito medo. Eu vou te dar 2 dicas de como você superar o seu medo. A primeira é a espiritual, lendo a palavra de Deus. Ela te dá direção. Isso aqui é um treinamento para a vida. Isso aqui é um manual. Nela você encontra 365 vezes dizendo a palavra medo, uma para cada dia do ano. Então, é só lendo e treinando diariamente. Aqui você encontra todas as respostas que você precisa para sua vida. E foi nela que eu aprendi a viver na minha jornada. E quanto mais você tem clareza de quem Jesus é e o preço que ele pagou na cruz por você, isso vai aumentando e vai te dando clareza na sua real identidade, vai trazendo a sua identidade, e aí você vai descobrindo o seu propósito. Então você acaba se libertando desse medo, e você vai acreditando, confiando em quem verdadeiramente você nasceu para ser. E para curar a sua alma, simples, mas é tão difícil, sendo grata. A gratidão, ela é um escudo protetor para curar as feridas da sua alma. E foi assim que eu aprendi a curar os meus medos e a curar esses traumas. De vez em quando eles querem vir à tona, mas eu digo para ele: aqui você não me define, o medo não me define. E aí eu aprendi a ser grata, tendo gratidão nos mínimos detalhes, tendo gratidão em todas as coisas diariamente. Faça uma lista do que você é grata todos os dias. No mínimo você bota aí uns 15, 20 coisas que você é grata no dia, para que isso vai gerando a gratidão real. E aí isso vai te dando, vai curando a sua alma do que você é grata, entendeu? Foi assim que eu me curei. Você imagina, depois de ficar viúva, eu ser grata, ficar sozinha, ser grata, cuidar do meu filho sozinha, ser grata. E hoje eu sou muito agradecida, eu sou feliz e agradecida, e todos os dias eu agradeço por eu estar aqui, pelo livramento, por eu poder acordar, por eu estar viva, por eu ser mãe. Não importa se eu sou mãe sozinha, se eu sou mãe solo, o que importa é que eu estou viva e que todos os dias Deus me dá uma oportunidade de poder viver e de poder cuidar do meu filho. Então, aprenda a ser grata diariamente. Se você também sente medo, saiba que isso não é o fim. Você pode vencê-los e não está sozinha. Deus está com você. Eu quero ler para você o livro de 1 João 4,18, que diz assim: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então, é lendo aqui que o meu medo se dissipa, que o meu medo vai embora. E se essa palavra também falou com você, se inscreve no meu canal e deixe seu like.